Josué capítulo 24, versículo 15 está escrito assim: Se porém não agrada a vocês servir o Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse texto ele nos fala muito sobre família, então eu resolvi fazer uma pesquisa rápida na internet e eu vi algumas coisas interessantes para a gente conversar aqui. Segundo pesquisas, a porcentagem de divórcio entre os cristãos é em média de 30% e é a mesma porcentagem de divórcios que acontece entre os não cristãos. Pesquisa do Instituto Datafolha de 2007 aponta que 50% dos evangélicos são favoráveis ao divórcio. Olha que incrível! E isso acontece porque nem todos estão dispostos a seguir seriamente a Bíblia. Já ouviu aquele pai ou mãe cansado que diz assim: eu já entreguei meu filho para Jesus, ou eu não falo mais nada? O que essa pessoa está querendo dizer é que vai fazer mais nada, quer dizer, não vai fazer mais nada pela educação em bons modos daquele filho ou daquela filha. Nós estamos precisando lutar pela nossa família, e essa luta acontece com os joelhos no chão. Essa luta acontece muitas vezes com lágrimas, esperando que esse familiar ouça a voz do Espírito Santo, se converta de seus maus caminhos e decida andar no caminho, a verdade e a vida que conduz aos céus, Jesus Cristo, o Senhor nosso. Já observou, irmãos, como nos dias de hoje existe uma política de boa vizinhança com o mundo? Isso da parte da igreja. A igreja está negociando valores que não se devia negociar, passando pano para o pecado e deixando de ser sal da terra e luz do mundo. Tudo isso para ficar bem diante das pessoas. Nós precisamos mais do que nunca ser a luz do mundo. Precisamos mais do que nunca ser o sal da terra, fazer a diferença diante da sociedade. E aqui nesse texto de Josué, capítulo 24, versículo 15, nós podemos tirar lições preciosas para nos apegarmos a elas e aplicarmos na nossa vida familiar. A escolha de realmente servir ao Senhor é muito relevante nos dias de hoje. No mundo cheio de pressões e imposições em cima da nossa fé, essa declaração de Josué ela nos desafia a reafirmar o nosso compromisso com Deus e com a nossa família. O que podemos aprender nesse texto? Quais os desafios Josué colocou para o povo que podemos usar para o nosso encorajamento nos dias de hoje? A primeira parte do versículo diz assim: se vos parece mal servir ao Senhor. Só para entendermos o contexto em que o povo de Israel se encontrava, eles acabaram de conquistar a terra prometida e agora cada tribo estava sentada na sua demarcação e o papel de Josué como um general que conduziu o povo em batalhas havia terminado. E nesse discurso final ele dá esse maravilhoso conselho a todos. E o conselho começa com essa frase: se vos parece mal servir ao Senhor. Ou seja, se você está achando que é desagradável servir a Deus, se você acha que é chato servir a Deus, se você acha que tem que servir a Deus por obrigação, se você acha que tem que ir à igreja porque seus pais vão, se você se sente obrigado a servir a Deus porque seu marido vai, se você sente que é obrigado a servir a Deus só porque sua esposa vai, se você sente que é obrigado a servir a Deus por qualquer outro motivo, sem entender a graça e o amor dele em sua vida e o projeto de salvação que foi desenvolvido até a cruz do Calvário, então é hora de avaliar suas motivações e prioridades espirituais. Precisamos voltar a ter prazer em cultuar a Deus, assim como o salmista que dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Servir a Deus não pode ser uma obrigação em nossas vidas, mas deve ser uma atitude de um coração grato. O outro salmo diz: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. É um privilégio servir a Deus, principalmente poder servir a Deus juntamente com a minha família. Fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja, é entender a missão, é entender o ID, entender a santificação e viver para anunciar esse amor a outras pessoas. Toda essa disposição parte da atitude de um coração grato. Por isso que Josué fala: se vos parece mal servir ao Senhor, ou traduzindo para um mineirês, se você
Se você acha que não vale a pena usar sua vida na obra de Deus, então pode ir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus não nos obriga a servi-lo, mas nos convida a fazer isso com amor e dedicação. Precisamos examinar nossos corações e entender a importância de servir a Deus em todas as áreas de nossa vida, principalmente com a nossa família. Josué desafia o povo a fazer a sua escolha. Nós fazemos nossas escolhas e essas escolhas refletem toda a família. O versículo diz, escolhei hoje a quem vocês querem servir. Josué está convidando todo o povo de Israel a renovar a sua aliança com Deus. Durante toda a história do povo no deserto, eles costumavam desviar a sua adoração a Deus para seguir outros deuses ao seu redor. Você pode ver isso com a história do bezerro de ouro e outras situações. E aqui ele está colocando as pessoas a fazerem uma escolha ativa. Quem vocês realmente querem servir? Quando você lê o livro de Juízes, que vem logo em sequência ao livro de Josué, você vai ver o quanto esse povo penou por adorar outros deuses. Eles adoravam outros deuses e se tornavam escravos. Aí oravam arrependidos ao Senhor e ele levantava um juiz libertador para tirá-los daquela opressão. Perceba o quanto esse povo vai sofrer por vários anos por fazer decisões erradas e adorarem outros deuses em suas vidas. Agora, para aplicar nos dias de hoje, nós, os crentes no Senhor, não nos curvamos diante de imagens, mas muitas vezes os ídolos em nosso coração não são imagens, mas atitudes que muitas vezes estão erradas. O Senhor Jesus disse, onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. E para nós avaliarmos, para avaliar melhor, é justo fazer uma pergunta a si mesmo. É onde que eu gasto a maior parte do meu tempo? Daí você já sabe que aquilo ali é o seu tesouro. Entre os deuses modernos, nós temos o materialismo, as pessoas medem os outros pelo valor que têm, daí o sujeito quer mostrar aos outros ser algo que não é. Temos o orgulho e tantas outras coisas modernas que a todo momento tentam roubar o lugar de adoração a Deus em nossas vidas. Precisamos identificar e fazer a escolha correta. Josué coloca essa decisão de forma urgente. Ela deve ser feita hoje. Da mesma forma, você que tem a sua família deve tomar uma posição firme e orientar os entes queridos na escolha de servir ao Senhor. Essa escolha não pode ser feita por aparência, mas com uma profunda certeza e convicção. E agora chegamos na parte final do versículo. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué aqui está fazendo um compromisso não só da parte dele, mas também de toda a sua família. Isso é exemplo de liderança espiritual no lar. Josué nos mostra que é possível servir a Deus através do nosso relacionamento familiar. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Josué, ele assume a responsabilidade de conduzir a sua família na adoração a Deus, e nós, diante dessa mesma palavra, temos a responsabilidade sobre os nossos ombros também. Em Efésios capítulo 5, nós lemos vários conselhos para toda a família. Maridos, amem suas esposas, como também Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Esposas, sejam submissas aos vossos maridos. Filhos, obedeçam pai e mãe. Outro ponto de vista importante na fala de Josué é que podemos ver na declaração dele, uma família que está unida. Não existe nessa família unida espaço para individualismo egoísta. Não lemos nada na Bíblia sobre a família de Josué. Quem era sua esposa, que fizeram seus filhos e netos. Mas a gente percebe nele um líder comprometido com essa família. Ele não disse assim, eu servirei ao Senhor, mas ele disse assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Percebemos em Josué o exemplo de quem serve ao Senhor, não somente para os de fora, mas para os de dentro de sua casa.
Ele se coloca como o primeiro a servir ao Senhor quando diz, eu e a minha. Ele aqui está se colocando como exemplo para aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Tem pessoas que querem sua família na presença de Deus, mas essas pessoas não servem de exemplo. E quando Josué fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não significa que seus familiares iriam servir a Deus de forma obrigatória. O que está dizendo é que jamais deixaria de conduzir sua família à verdade de Deus. O exemplo de Josué levou o povo àquele momento a dizer assim, nós também serviremos ao Senhor. Isso está no versículo 18. Meu irmão, você que é líder da sua casa, seja comprometido com a lei de Deus, instrua, ensine, evangelize, aconselhe, seja o exemplo. E para encerrar essa mensagem, podemos entender que Josué estava em uma terra cercada pela idolatria. Mas independente disso, dentro da sua casa, Deus era o Senhor. Se todas as famílias de Israel decidissem adorar outros deuses, Josué não tinha dúvida, ele e a sua família serviriam ao Senhor. Hoje nós somos confrontados a todo momento. O Deus é o mesmo, o importante é ter uma religiosidade, o importante é ser honesto. Olha, saiba, meu irmão, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Isso é inegociável. Não é a religião X, nem a religião Y, mas Jesus Cristo que é o Salvador. Todas as famílias podem se curvar a coisas estranhas, diante de anjos, diante da arca da aliança, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todos podem passar pano para o pecado, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todos podem achar que a Bíblia é ultrapassada, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Assuma essa posição, levante essa bandeira, lute por sua família e declare, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus.